Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos colocar de pé, vamos louvar a Deus com essa canção. Hoje é um dia muito especial, né? Dia dos Pais. Vamos adorar a Ele, que é o nosso Pai, que está sempre do nosso lado, nos abençoando e nos guardando. Amém? Vamos juntos cantar com alegria e brados ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder para sempre. O louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder para sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti.
Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder para sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder para sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Eu confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em o coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo louvaremos ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei,
meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Essa noite, ó Pai, nós começamos, ó Pai, mais uma celebração te louvando, oferecendo todo o nosso louvor a Ti, ó Pai, que é único, que é digno, que é merecedor de toda a honra, toda a glória, Pai. Muito obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que nos acolhe, mas também por ser esse Senhor que governa a nossa vida, ó Pai. Por isso devemos todo louvor, toda a honra, toda a glória, todo agradecimento, todos os pedidos, todas as súplicas, ó Pai, devemos a Ti, único, ó Pai, e merecedor e digno da nossa adoração, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. Cumprimente a pessoa do seu lado, 5, 10, 15, 20 pessoas. Pode cumprimentar, dê um abraço, dá um sorriso, diga quão bom é vê-la aqui hoje. Você que nos assiste pela internet, é um prazer ter você aí também. Sinta-se acolhido, abraçado pela nossa comunidade. Deus te abençoe, viu? Eu acho. Pode assentar, irmãos, podem se sentar. Que bom que você veio essa noite, que bom que você está aqui. Antes de tudo, eu queria justificar a ausência do nosso pastor Denis. Ele está em uma viagem para os Estados Unidos, ele está participando de um retiro lá, que ele foi convidado para estar levando a palavra de Deus naquele lugar. Tenho certeza que Deus tem usado grandemente a vida dele. Esteja em oração pela vida do nosso pastor, esteja em oração pela vida da família que ficou. Também está na casa dos pais da Vanessa, estão fazendo uma visita lá. Então que você possa estar sempre lembrando do nosso pastor em oração. Vai estar voltando de viagem na quarta-feira, quinta-feira ele já está aqui com a gente. Beleza? Você que é nosso visitante, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui nesse lugar. E no fim da nossa celebração, no nosso espaço de integração, nós queremos te dar um presente. Você tem um presente totalmente preparado para você que está nos visitando pela primeira vez. Passa lá, pega esse presente. Lá tem um folhetim com as visões da nossa igreja, o que a gente imagina para essa cidade. Também tem um CD com uma mensagem que eu tenho certeza que vai tocar a sua vida. Então não deixe de passar lá, você que é visitante de primeira viagem. Passa no espaço de integração, que o pessoal que está de vermelho lá no fundo vai te dar esse presente. E vai ser uma honra poder presentear você com isso. Próximo aviso. Espaço do livro. Espaço do livro, nosso balcão de informações, após o culto você pode passar lá. Nós temos alguns exemplares ainda, sim, já está acabando, tem pouquíssimos exemplares, vai ser feito mais um pedido, mais coisas novas estão chegando. Então se você puder passar lá, tem alguns livros ainda que vão abençoar muito a sua vida. Tem um que chama-se O Fim da Ansiedade, o pastor já mostrou que eu acho que de domingo ou numa terça, eu não estou recordado agora. Mas é um livro 10. Eu já li esse livro há um tempo atrás. É um livro que vai te ajudar muito a vencer essa ansiedade, a confiar completamente no Senhor, a botar tudo que a gente já está aprendendo de dieta espiritual, colocar em prática. Esse livro vai te ajudar muito. Fim da Ansiedade, do pastor Max Lucado, é isso, né, Isa? Depois você pode passar lá, conferir, tem vários exemplares que vão mudar a sua vida e com certeza esse livro é um deles. Próximo aviso, manhã de oração, todas as quartas-feiras, 6h30 da manhã. Você que não está participando com a gente, você está perdendo. É gostoso, é um prazer você vir já logo pela manhã, numa quarta-feira, e já poder adorar a esse nome que nós louvamos agora no início do culto, que é esse nome maior de todos, que é o nome de Deus. Poder vir, poder desfrutar de uma devocional, de um momento de oração. E depois, às 7 horas, quando se encerra esse momento, nós temos ainda a comunhão, que acontece aqui no Salão Social. Então nós temos um café da manhã. Eu tenho certeza que ali também Deus fala, né? Alimenta o nosso físico. Depois de ter nos alimentado espiritualmente, nós podemos conversar com as pessoas, ter um momento de interação, um momento de conhecer um pouco as pessoas à nossa volta. Às vezes você senta e vê o que da pessoa na sua frente? A nuca.
E você vem aqui 6h30 e você vê a nuca da pessoa também na sua frente. Então depois 7 horas tem esse momento de a gente poder se interagir, conversar. E depois você pode levar os seus filhos para o colégio, você pode ir para o seu trabalho, você pode fazer os seus afazeres que você tem durante o dia. Mas vem aqui toda quarta-feira às 6h30 da manhã. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Todas as quintas-feiras às 13h30, fruto maduro. Você que é da melhor idade, você está perdendo se você não está vindo. Temos várias oficinas, oficina de crochê, oficina de artesanato, coral, alongamento. Nós temos também uma palavra, um momento de louvor totalmente direcionado para você da melhor idade, uma linguagem totalmente voltada para você. Então, se você não está vindo, você está perdendo. Sinto lhe dizer isso. Então, venha todas as quintas-feiras às 13h30 no nosso salão anexo. No mais tardar 4h30, 5 horas já finalizou todas as atividades. Tá ok? Então se você não está vindo, você está perdendo. Então venha, participe. É um tempo totalmente preparado para você. Um tempo em que Deus vai falar muito ainda ao seu coração. Amém? Viagem missionária para a aldeia de Sassoró. Nós ainda estamos recolhendo as ofertas, meus irmãos. A gente ainda não conseguiu o valor estipulado. Então nós precisamos da sua ajuda. Se você fala assim, Tanner, eu não vou poder ir para ajudar lá, como que eu posso ajudar? Então você pode ajudar na forma da contribuição financeira e orando. Orando por cada pessoa que vai lá, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente que vai estar naquele lugar trabalhando. Então se você puder nos ajudar nessa causa, no seu envelope branco que está à sua frente, você só vai escrever oferta Sassoró, como já tem sido avisado, vai depositar no momento dos dízimos e ofertas, ou você pode depositar também lá no fundo, no gasofilácio que tem perto do escaninho ali, ó, do meu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo, isso, do meu lado esquerdo tem um gasofilácio de mármore, você pode colocar lá também. Mas nos ajude nessa causa, para que possamos levantar toda a verba possível para poder comprar os materiais de construção e mais algumas outras coisas que nós queremos levar para aquele lugar, para abençoar aquela aldeia, aquele povo que tem sede, tem fome e precisa conhecer a palavra de Deus. Então, nos momentos de dízimos e ofertas, se você se sentir tocado, faça essa oferta para Sassoró, nós ainda necessitamos de um valor. Beleza? E hoje, como o Gabriel já disse no começo da nossa celebração, é Dia dos Pais. E antes de eu fazer um momento muito especial com todos os pais aqui, eu queria passar um vídeo para vocês, que a gente separou para vocês um videozinho, sobre o que é ser pai. Muitos falam assim, como eu posso dar um feliz Dia dos Pais? Por onde eu posso começar a elogiar o meu pai? Esse vídeo vai te ajudar a ver algumas coisinhas. All right, Bradley, now we cheers, right? Cheers. Three, 4.
Às vezes, para alguns, esse vídeo vai trazer alguma lembrança que teve da infância com seu pai. Alguns, às vezes, nem tem mais o pai presente do seu lado. Mas essa noite eu quero que você possa se recordar, se você não tem mais o seu pai contigo. Recorde dessas boas lembranças que eu tenho certeza que ele deixou na tua vida. E para aqueles que têm o seu pai presente, o seu pai é do seu lado todos os dias, ou às vezes você não vê ele todos os dias, mas só alguns dias da semana, às vezes no fim de semana, não esqueça de dar um abraço nele, não esqueça de dizer o quanto ele é especial na tua vida, o quanto você ama ele. Não se esqueça, mas abrace enquanto há tempo. E se hoje você não tem mais ele do lado, como eu disse, que eu oro para que essa noite Deus traga boas lembranças ao seu coração, à sua mente, daquilo que você viveu com o seu pai. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu queria convidar o Gabriel para que viesse aqui à frente. Eu queria que os pais ficassem de pé. Todo mundo que é pai aqui na nossa comunidade pode ficar de pé. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos agradecer e abençoar a sua vida nessa trajetória que Deus se intitula como um pai. Então nós vemos a importância desse título chamado pai. Se o nosso próprio Deus que está lá no céu, que é um rei, que criou todas essas coisas, se ele mesmo se intitula como pai, é porque ele tem uma figura muito importante na nossa sociedade. Então você tem uma figura muito importante dentro da sua casa. Você tem uma figura muito importante na nossa sociedade. Não se esqueça disso, você é importante para os seus filhos, para a sua família. Pai é uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho certeza que com a força de Deus, você vai ser o melhor pai do mundo. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para os pais. Senhor Deus e Pai, colocamos em tuas mãos agora a vida de cada pai aqui. Que o Senhor coloque, ó Pai, dê muitas bênçãos, ó Pai, e derrame sobre eles, ó Pai, sabedoria, para que eles possam, ó Pai, saber conduzir o lar, ó Pai, conforme está na sua palavra, ó Deus. Esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus, que eles possam continuar, ó Pai, seguindo a sua palavra, direcionado, ó Pai, e trazendo sua família para o seu lar, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, saber como guiar, ó Pai, aquela família, ó Pai. Obrigado por esse dia tão especial, ó Deus. Abençoe a vida de cada um aqui, ó Pai. Em nome do teu filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Amém, pode sentar. Não, vamos ficar de pé. É o momento de entregarmos nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Então durante a nossa primeira música, durante o nosso primeiro louvor, você pode vir à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta, devolver aquilo que não é teu, é aquilo que o Senhor te deu. E se o Senhor te deu e você tem hoje para devolver a Ele, venha devolver com alegria. E se hoje você não tem, você queria fazer esse ato de vir à frente, trazer algo para o Senhor, eu oro que essa noite Deus vai trazer provisão para a sua vida e você um dia vai poder vir aqui com alegria devolver aquilo que é dele. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, te pedimos essa noite, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, inunde nosso coração com alegria, ao devolvermos os nossos dízimos, as nossas ofertas à sua casa, ó Pai. Isso, ó Pai, não é nosso, o dinheiro não é nosso, mas a provisão é do Senhor, ó Pai. Foi o Senhor que nos deu, ó Pai. Sim, nós lutamos, nós batalhamos, mas é o Senhor que permitiu para que nós tivéssemos isso, ó Pai. E aqueles que essa noite ainda não têm essa condição, mas um dia desejam vir entregar com alegria, ó Pai, eu coloco essas pessoas no teu altar, ó Pai, e que venha provisão sobre cada uma dessas famílias, ó Pai, sobre cada pessoa, ó Pai, que tem esse desejo de entregar ao Senhor, ó Pai, financeiramente algo, ó Pai, esteja trazendo provisão, ó Pai, mas principalmente uma provisão, ó Pai, espiritual sobre essa igreja, ó Pai, que essa igreja venha devolver com alegria, ó Pai, trazer com alegria para que haja uma provisão espiritual no seu reino, Jesus. É em seu nome, ó Pai, que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus
meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jeová, 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 Jeová. Com certeza temos muitos motivos para agradecer a Deus. Então aproveite essa canção e cante todo o seu coração, porque temos amigos, famílias e muitas pessoas ao nosso redor. E tudo isso é graças a Ele. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jeová, 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 Jeová. Amém, glórias a Deus. Queria pedir nesse momento que você fechasse seus olhos, que você focasse somente em Jesus, somente no Espírito Santo, pois Ele é lindo, maravilhoso. Eu queria pedir para você que você declarasse palavras de adoração para Ele nesse momento, pois às vezes durante essa semana, nesses dias tão corridos, às vezes deixamos Ele de lado, esquecemos que Ele está do nosso lado e não falamos as verdades para Ele que Ele tanto merece, pois Ele nos criou para adorar a Ele. Então aproveite esse momento, adora a Ele, diga palavras a Ele que engrandeçam o nome dEle. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus.
Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Não há outro como Tu, ó Pai. Tu és o único merecedor de tudo isso, ó Pai, de toda essa adoração, ó Pai. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Tu és santo, Pai poderoso. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você. Só queremos a Ti, só quero ver você, só quero. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, sim, Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Eu só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Senhor, nós só queremos ver a Tua face neste lugar, Senhor. Nós só queremos ver a Sua presença neste lugar, Pai. Não temos outro além de Ti, não temos outro lugar para ir, Pai. Nós queremos ver a Sua face revelada através do Seu Filho.
a sua face revelada através do nosso irmão do lado, a sua face revelada através dos louvores, da palavra, a sua face, Senhor. Que todo esse culto diga respeito a Ti, Jesus. Que todo esse momento diga respeito a Ti, o único merecedor de todo louvor, de toda adoração, de toda alegria, de toda plenitude. Se algo para depositarmos a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso desejo, esse é o Senhor Jesus. Esse é o Senhor Jesus. Nome mais santo, nome mais lindo, nosso amigo, nosso Pai. Meu irmão, eu venho te convidar a sentar agora. Pode sentar. E eu gostaria que você olhasse um vídeo agora que nós vamos passar. Se puder apagar um pouquinho, só também a lá do fundo, a última também. Nós estaremos ministrando essa música no instrumental. E eu quero que você veja esse vídeo. Pode apagar essa aqui também, por favor. Pode deixar só ali atrás. Apagar a do palco também. Contemple a beleza da criação de Deus. Essas são algumas das belezas do nosso Deus. Isso é um pouco de como Deus se manifesta no nosso mundo, a respeito da sua criação, a respeito de quem Ele é. Se existe um propósito para o universo, por enquanto os cientistas ainda não descobriram vida, né? Vida inteligente, corrigindo, né? Fora da Terra. Se existe um propósito para tudo isso, é para demonstrar um pouco a respeito da glória de Deus. Se existe um propósito para tudo isso que nós vimos, é para demonstrar quem Deus é, a infinitude de Deus, para nós refletirmos que esse universo é tão grande, e o Senhor conhece todas as estrelas, conhece todos os planetas, conhece tudo. Pode apagar tudo. Oh, desculpa, acender tudo, perdão. Olha, meus irmãos, me abençoe.
Se existe um propósito para tudo isso, meus irmãos, é para que nós venhamos a entender um pouco a respeito da glória de Deus, um pouco a respeito do tamanho dele. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, da manifestação de Deus, através daquilo que nós podemos buscar nele, através de um exercício espiritual, que nós estamos na série Dieta Espiritual, né? Orientações bíblicas para uma vida cristã saudável. Nós temos falado sobre isso. E no último domingo, o pastor Denis falou a respeito do Shabá, né? Do nosso descanso, de um tempo de reclusão, de um tempo de retiro, de um tempo que nós devemos reservar para nós mesmos, né? Para termos revigorar as nossas energias, para gastarmos com a família. E esse exercício espiritual que nós vamos falar hoje, ele é um exercício inclusive muito bom para você praticar no seu Shabá, praticar no seu momento de reclusão, que é o exercício da contemplação. Aquilo que nós temos perdido um pouco nos nossos dias, aquilo que muitas das vezes nós temos deixado de fazer, que é buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus de uma forma concentrada, de uma forma plena, de uma forma que venha nos trazer algo novo da parte de Deus, de uma forma que nós fiquemos mais sensíveis àquilo que Deus tem para nos falar. Como vocês viram, só de nós olharmos as maravilhas de Deus, quão infinitas são as riquezas gloriosas de Deus, quanto mais na vida espiritual. Se nós olhamos as coisas criadas e vemos a diversidade do que Deus tem para nos oferecer, no que se diz respeito à beleza, quanto mais a nossa vida espiritual, se nós tirarmos um tempo para contemplar, um tempo para meditar, um tempo de solitude, um tempo de oração. Aí você pode estar se questionando, né? E perguntando, Gui, mas meditar é coisa de crente? Cristão medita? Porque quando vem à nossa mente a questão de meditação, a gente acaba lembrando, né, das culturas orientais, das coisas que os monges fazem, daquilo que as religiões costumam praticar no seu dia a dia, né, de buscar a elevação da mente, inclusive o esvaziamento da mente. E por isso, antes de nós falarmos um pouco a respeito da contemplação, eu gostaria de falar um pouco a respeito de algumas diferenças, a respeito da meditação nas outras religiões, né? Eu não vou falar especificamente de uma religião, mas vou falar de um conjunto de práticas, né, que algumas religiões fazem, e como a Bíblia diz que o cristão deve meditar, como que ele deve buscar essa contemplação, como ele deve buscar a presença de Deus na solitude, na oração. E solitude, meus irmãos, é diferente de solidão, é diferente de se viver isolado. Às vezes você pensa, então eu preciso me isolar, eu preciso ficar afastado. Não, você vai tirar um tempo para você ouvir melhor a voz de Deus, para você ter um tempo de busca sozinho. Mas não quer dizer que você precisa ser uma pessoa solitária. Você vai ser uma pessoa que pratica a solitude. E quais são algumas das principais diferenças, né? Primeiro vamos falar da meditação contemplativa, né? Que é aquilo que nós vamos trazer para falar um pouco na mensagem de hoje. Como o pastor Denis comentou, essa série de mensagens é uma série de mensagens temáticas. Então nós vamos pegar um conceito e vamos conversar a respeito disso, o que a Bíblia diz, né? A meditação contemplativa é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecê-la, concentrando todos os seus esforços espirituais em Cristo. Então, qual é a finalidade da contemplação e da meditação? É ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Quando você tira um tempo de reclusão, quando você busca no íntimo, você está buscando ouvir a voz de Deus. Você está buscando tornar os seus ouvidos mais sensíveis, o seu coração mais aberto. E para que isso venha gerar obediência em você. Quando a gente fala para tirar esse tempo, é justamente porque nós precisamos dessa direção em nossas vidas. Às vezes nós estamos com aquele mar de ideias, com aquele turbilhão de emoções, e nós precisamos nos recluir um pouco para poder ouvir a voz de Deus de verdade. E não confundi-la com os nossos próprios pensamentos, com as coisas que as pessoas nos falam e com as sementes que o inimigo coloca, que o adversário coloca na nossa mente. Então esse é o objetivo da meditação contemplativa.
E a contemplação verdadeira não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. Não é um truque psicológico, meus irmãos. Por exemplo, nós cantamos aqui agora, né? Só quero ver você, só quero ver você, quero ver a sua face. E nós repetimos várias vezes, mas não é um mantra, não é algo que se você falar muito, Deus vai aparecer para você. Não é algo que se você ficar repetindo diversas vezes, isso vai acontecer. Porque não existe valor na vã repetição, não existe valor na palavra proferida se ela não for direcionada à pessoa correta. Não existe valor. Então, o que nós fazemos na contemplação é experimentar a graça. Experimentar aquilo que Cristo é para nós e vê-lo com toda a clareza. E quais são as principais diferenças entre a meditação oriental e a contemplação bíblica? A oriental, vamos dizer assim, nas religiões orientais, o foco maior é no esvaziamento da mente. Então eles falam muito a respeito de esvaziar a mente, de você se livrar das coisas que te impedem, das coisas da sua vida, se esvaziar daquilo que você é, para que você possa então chegar a um estado diferente. Na cristã, o foco é no preenchimento da mente. É diferente. Você não vai esvaziar a sua mente, você vai preencher com aquilo que é de Deus. Você vai deixar Deus agir na sua mente para que Ele venha e a encha com o Espírito Santo. Então você não vai se recluir, se colocar numa posição para que não haja mais nada na sua mente, para que você descanse talvez a mente. Não, Deus vai preenchê-la. Eles exploram o subconsciente. Ou seja, o subconsciente, em algumas doutrinas e religiões, ele diz muito respeito a algo que eles chamam de parcela divina do ser humano. Eles falam que o ser humano ele tem um potencial gigantesco dentro dele mesmo. E muito disso está no subconsciente. Então, se ele explorar nesse subconsciente, se ele chegar lá naquele fundo lá e conseguir extrair essa porção divina, né, que muitos dizem que Deus é uma força cósmica, né? Essas religiões falam, Deus é uma força, é uma entidade, é o universo, é Gaia, né, que fala a Terra. Então, essas religiões, elas dizem que cada ser humano tem uma parcela de Deus. Nós acreditamos sim que Deus habita em nós, mas não que Deus é um ser espalhado e que cada um de nós é um semideus ou um Deus. Nós não acreditamos nisso, por isso nós não precisamos explorar essa força que é pregada. Nós exploramos a intimidade, é bem diferente. Nós exploramos a intimidade com Deus. Nós nos focamos no que Ele é, para então nós entendermos quem nós somos. O foco está nele, não em nós. O foco está no que Ele pode fazer e não em nós. Essa é uma grande diferença. E outra coisa que acontece é que existe uma busca da despersonalização do ser e uma transcendência da realidade, que é que eles falam muito sobre o nirvana. O nirvana é quando a pessoa de tanto meditar, de tanto buscar, ela entra num estado de espírito elevado, que ela se torna parte de um todo, parte do universo, se torna um ser iluminado, um ser exaltado. E eles acreditam que a meditação, que a busca do divino serve para isso, para ele se despersonalizar, para ele perder a sua própria personalidade, aquilo que ele é, e convergir com o todo. Nós não acreditamos nessa forma. Nós acreditamos no corpo de Cristo que forma um, sim, nós acreditamos. Nós acreditamos que cada um tem um dom, tem um talento, né? E que todos nós juntos formamos um só corpo. Mas nós não acreditamos nessa mística, nisso de que nós podemos alcançar um estado parecido com Deus. Nós buscamos a identidade na pessoa de Cristo para transformar a realidade, que é o fruto do Espírito. Nós buscamos ter a nossa identidade em Cristo para nós transformarmos esse mundo físico, para nós agirmos aqui, para nós amarmos o nosso próximo, para nós fazermos a vontade de Deus. Nós buscamos essa intimidade para gerar frutos, não para ser alguém contemplado, não para simplesmente alcançar algo e não fazer nada com aquilo. Você pode me perguntar, mas então os orientais, eles não fazem nada? Não, fazem sim. Tem muitas religiões que ajudam o próximo sim, que buscam fazer coisas boas, só que o foco deles não é nisso. O foco é primeiramente no ser individual buscar algo divino. E nós buscamos o divino, nós buscamos a presença de Jesus
para que isso reflita nas nossas atitudes. Então eu queria introduzir falando um pouco a respeito dessas diferenças, para ficar bem claro do que nós estamos falando aqui. Que nós não estamos falando do tipo de meditação oriental. Porque qual o problema do esvaziamento do mal sem preencher com algo bom, né? A meditação às vezes leva a isso, a meditação oriental, né? Que nós precisamos se esvaziar das coisas ruins da nossa mente. Porque eles precisam focar em algo positivo para que isso seja válido. Então, a gente precisa esvaziar das coisas ruins, das coisas más, né? Só que a palavra de Deus em Lucas 11, 24, 26, Jesus já dá uma dica para a gente quanto a isso. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado, está cortado ali, mas o último estado se torna pior do que o primeiro. Ou seja, quando nós esvaziamos, buscamos esvaziar a nossa mente, ou buscamos a libertação de algo ruim, nós precisamos preencher com algo bom. Não adianta, no caso, por exemplo, isso aqui é de uma possessão mesmo, da pessoa que está com um espírito maligno. Se ela se liberta, mas não se preenche com Jesus, se Jesus não habita essa pessoa, não existe vantagem, não existe objetivo nisso. Não existe algo que venha a agregar na vida da pessoa. Se nós esvaziamos a nossa mente sem nenhuma finalidade, com algo mal, e não preenchemos com aquilo que nós consideramos que é o bem, porque para nós o que é o bem? O que é o bom? Quem é o bom? É Jesus, amém? Quem é o bom? É Jesus, não é virtude, não são pensamentos positivos. Isso é importante? É importante, existem muitas ciências que estudam isso e é importante, mas nós acreditamos que o único que pode preencher a nossa vida é Jesus. Então nós aqui não buscamos esvaziar a nossa mente do mal, nós buscamos preenchê-la com Jesus, porque automaticamente toda a impureza será retirada e Ele continuará fazendo uma obra em nossa vida. E por que o adversário, ele fica deixando a gente confuso com relação à contemplação? Por que ele nos deixa assim, estáteis e sem nenhum movimento direcionado a contemplar, a meditar, a buscar mais e mais a intimidade? E ele tem usado muitas ferramentas. Primeiro de tudo, ele tem usado o ruído. O que é o ruído? É tudo isso que está se passando na sua mente agora. Você pode dizer que você está 100% concentrado, tanto em mim, quanto na música, quanto no que nós estamos ministrando. Provavelmente você não está 100% concentrado. E provavelmente você está pensando em diversas outras coisas que você tem que fazer depois daqui. Provavelmente você está pensando que você tem que fazer segunda-feira. Provavelmente você está recebendo diversas informações agora que não te fazem concentrar totalmente naquilo. E isso é natural, isso é normal. O ser humano não tem todo esse poder de concentração, não tem isso nele. Só que o inimigo, ele tem usado isso de uma forma para nos destruir, para não nos deixar focar naquilo que Deus tem para nós não ouvirmos a palavra dele. Então nós trazemos todos esses barulhos do nosso dia a dia, todas as dificuldades, todas as tribulações, e não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque nós estamos preocupados com aquilo que nós temos ouvido. Nós mesmos provocamos esses ruídos muitas das vezes. Outra coisa é a pressa. A pressa de você, por exemplo, escutar rapidamente aquilo que você quer. De entrar numa igreja com uma demanda e procurar rapidamente ser atendido. Eu acredito, meus irmãos, que no começo da conversão, ou quando você acabou de entrar numa igreja, muito provavelmente você traz um pedido, você traz alguma coisa diante do altar de Deus. Você pede: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, restaura minha família, faz isso por mim. Só que para elevarmos o nosso nível espiritual, para nós elevarmos a nossa comunhão com Jesus, nós não podemos ter pressa, entendeu? Nós não podemos chegar numa igreja, chegar diante de Deus e querer já receber algo de imediato, sem escutar o que Ele tem para nos falar.
Muitas das vezes Ele quer falar outra coisa além daquilo que você tem pedido. Muitas das vezes você coloca algo no altar e Ele primeiro quer conversar com você muitas outras coisas. Às vezes Ele quer ministrar diversas coisas na sua vida antes de chegar naquilo. Então a pressa tem se tornado a nossa inimiga. Tudo nós fazemos de uma forma muito objetiva, muito prática, muito pragmática, porque nós pensamos que o nosso tempo é curto e nós temos que fazer muitas outras coisas. Mas buscar a Deus requer disciplina e requer tempo de qualidade. E nós vamos falar mais para frente nessa ministração de vários exemplos de pessoas que não tinham pressa. As multidões, por exemplo, as multidões têm nos afastado. As multidões têm nos afastado da presença de Deus quando nós buscamos apenas viver em meio aos irmãos, isso é importante, mas quando nós buscamos cultuar apenas dentro da multidão, quando nós buscamos a presença de Deus apenas nos cultos, como um ritual, como uma religião, como uma demanda para se sentir parte de alguma coisa. Meus amados, todo ser humano, ele tem a demanda de ser aceito. Isso todos têm. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir bem. Isso não é pecado. Só que se você buscar a Deus somente nas multidões, aquela porção específica para você, às vezes você não vai conseguir discernir. Você precisa buscar a Deus no secreto. O ativismo e a ansiedade também são alternativas do adversário contra a nossa contemplação. O que falar do ativismo, né? Às vezes nós fazemos muitas coisas para Deus, mas nós não desejamos tanto assim a Deus. É importante fazer as atividades? É importante servir as crianças, é importante ir para Sassoró, né? Igual os irmãos vão, é uma bênção. É importante pintar uma escola, fazer aquilo que nós temos feito, de atuar, é muito importante. Só que isso não é a essência, isso não é a essência. A essência é buscar em Deus, buscar a presença dEle. E automaticamente nós vamos querer fazer as atividades, buscar. E isso traz em nós às vezes uma ansiedade, né? Uma ansiedade de querer fazer tanto, de querer, sabe, atropelar, de querer passar as pernas pelas mãos e de não dar o tempo necessário para que Deus fale ao nosso coração. Carl Jung, que é um renomado psiquiatra, é um dos grandes pais da psicanálise, ele observou uma certa vez, e é uma frase muito forte, meus irmãos, isso aqui não é para ser levado literalmente, mas eu quis trazer para trazer impacto mesmo, que a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Ele falou, por quê? Porque quando nós nos apressamos, normalmente dá errado. Para pensar na sua vida, tudo aquilo que você fez de maneira apressada, tudo aquilo que você deu um passo em falso, tudo aquilo que você fez sem refletir, sem buscar a face de Deus, sem buscar a presença de Deus, sem contemplar, sem adorar, sem buscar a presença dEle. Não posso afirmar, porque seria muito forte também, mas eu suponho que grande parte das vezes que você se apressou, as coisas deram errado. Por isso nós precisamos parar um pouco. E essas são as estratégias do inimigo contra nós. E por que ele não quer que nós venhamos a contemplar? Porque a contemplação gera em nós obediência e fidelidade, como nós falamos. Qual uma das pessoas que mais fazia isso na Bíblia, que nós podemos ver? Davi, eu fico imaginando a vida de Davi. Imagina comigo a vida de Davi. Davi era rei, Davi era poeta, Davi era músico, Davi era guerreiro, Davi era político. Imagine a quantidade de atividades que Davi desempenhava na sua vida. Primeiramente, ele era um rei, então ele deveria comparecer a diversos jantares, ele devia fazer comício não, né? Monarquia não tem comício, porque não precisa de voto. Mas ele devia fazer algum evento, né, da monarquia, grandes banquetes. Ele falava para o povo, orientava o povo. Então imagina, ele era rei, ele fazia tudo isso aí. E ele também era guerreiro.
Ou seja, quando vinha um batalhão de outro exército, ele que ia à frente. Imagina, de manhã ele estava lá assinando papéis, de manhã ele estava lá dando conselhos, instruindo alguma coisa, vendo o balanço patrimonial do reino de Israel. E à tarde ele pegava a sua armadura e falava: galera, vamos agora lutar, vamos lá que eu sou o general, eu vou à frente das batalhas. Então, ou seja, ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo. E eu fico pensando, como um cara sem tempo, com tantos afazeres, conseguiu entrar nessa profundidade da presença de Deus? Como um cara com tantas coisas para fazer, conseguiu mergulhar no coração de Deus como Davi fez? Olha o que ele escreveu: ó, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. O que eu acho sensacional nisso é que quando ele meditava e buscava a lei, buscava a presença de Deus, tudo que ele precisava para fazer as outras atividades, ele recebia de graça. Por que ele recebia de graça? Olha o que ele falou: eu sou mais sábio do que os meus inimigos. Nós falamos que ele era um guerreiro. Guerreiro precisa de estratégia. Guerreiro precisa desenhar o campo de batalha, precisa ser sábio. Mas por que ele era mais sábio? Porque ele meditava na lei do Senhor. Porque a lei do Senhor sempre estava com ele. Ele tem mais entendimento do que todos os mestres. Por quê? Porque ele precisava governar, ele precisava ser uma pessoa inteligente, uma pessoa com entendimento, mas porque os testemunhos de Jesus, de Deus no caso, são a meditação da vida dele. Ou seja, por que Davi conseguia fazer tanta coisa? Por que ele conseguiu ser esse cara segundo o coração de Deus? Porque ele meditava na palavra, porque ele buscava Deus no secreto, porque ele tinha intimidade, porque ele contemplava a presença de Deus em sua vida, e isso gerava fidelidade no coração dele. Na palavra de Deus é muito difícil você achar uma pessoa tão fiel quanto Davi. Davi era fiel de uma maneira assim, e é inexplicável, é difícil até de falar, porque tantas coisas que aconteceram na vida dele, tantas dificuldades, ele sempre se manteve fiel. Temos mais outros nomes, mas no meu coração arde assim, Davi como uma pessoa exemplar na fidelidade, na obediência, apesar dos seus erros. E a contemplação em quietude nos traz discernimento. Esse é outro aspecto muito importante. Quando nós contemplamos na quietude, nós temos discernimento, nós temos entendimento da voz de Deus. E nós temos um texto muito conhecido que fala isso, que fala a respeito de Elias. O que aconteceu com Elias, né? Ele tinha acabado de vencer a maior batalha da vida dele. Ele tinha acabado de passar por aquela passagem da Bíblia, quando eles derrotam os profetas de Baal, quando eles pedem por fogo do céu e Deus derrama fogo, e os profetas de Baal não. Então ele tinha acabado de ser exaltado perante toda Israel, porque os profetas de Baal foram humilhados, foram mortos. Mas depois que isso aconteceu, Jezabel voltou-se para Elias e falou: olha, aquele negócio, né? Te pego na saída. Depois daqui, você vai morrer. Eu vou te pegar. Você fez isso com os meus profetas, eu vou te matar. E Elias, depois de uma vitória tão grande, tão avassaladora, ele se pegou em um estado depressivo. Ele se pegou em um estado de medo. Ele ficou com medo. Ele falou: olha, ele até chegou a falar: Deus, eu não sou melhor que os meus antepassados, tire minha vida. E ele tinha acabado de sair da vitória mais impressionante da vida dele. E ele foi para um monte para ouvir a voz de Deus, para um deserto. E o que diz lá? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, ele discerniu a voz de Deus em um murmúrio suave. Ele discerniu a voz de Deus no silêncio.
Ele poderia até pensar que Deus estava no vento forte, no fogo, no terremoto, né? Que são coisas mais impressionantes, né? Por que a contemplação nos traz discernimento a respeito da voz de Deus? Porque nós criamos na nossa mente muitos modelos de como Deus fala com o seu povo, né? Nós esperamos talvez uma palavra do pastor, nós esperamos talvez uma palavra da intercessão. A gente fala, né, aquela oração forte, né? Não existe esse negócio, né? Mas a gente fala, nossa, aquela oração forte, essa oração foi boa, né? E a gente espera algo assim, né? Algo extraordinário. E quando nós contemplamos de verdade, nós entendemos que Deus fala no silêncio. Podem acontecer outras manifestações, mas nós vemos na palavra de Deus que Deus fala quando nós nos aquietamos. Quando nós paramos de falar, aí Deus fala. Quando às vezes nós reduzimos as nossas expectativas até. Isso é algo que eu tenho refletido muito. Às vezes nós ficamos tanto tempo tentando entender a maneira como Deus vai falar com a gente, que quando Ele fala a gente nem sabe o que Ele falou. Porque a gente gasta mais tempo tentando simular alguma coisa na nossa mente. Nossa, tal. Mas se você ficar lá, quietinho, buscando a presença, Ele vai falar com você. E a contemplação da glória e do poder de Deus nos enche de coragem. Quem foi uma pessoa que contemplou e ficou cheio de coragem? No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu cortei alguns trechos porque é muito grande o texto. Mas o que aconteceu com Isaías? Depois que ele teve essa visão de Deus, depois que ele descobriu quem Deus realmente era, ele se encheu de coragem para fazer a obra de Deus, para dizer: eis-me aqui. Ou seja, quando nós contemplamos a glória de Deus, Deus nos dá a revelação da sua vontade. Quando você começa a conhecer a Deus, quando você realmente olha para Ele e se sente filho, se sente amado, se sente parte da família dEle, você se enche de coragem. Aí você vai poder dizer: eu estou aqui, Senhor, me envie. Só que para isso você precisa conhecer a Deus, você precisa buscar ver a face dEle. Talvez não como Isaías, que teve uma visão tão maravilhosa, mas no seu dia a dia você pode buscar isso. Você pode buscar essa presença. Do mesmo modo como Isaías teve, você também pode ter. Eu posso ter, nós podemos ter. Isso é para nós. E de tantos benefícios, né, do Antigo Testamento, nós também vemos isso no Novo Testamento. Aí você pode parar e pensar, me dizer talvez: ah, Gui, mas isso aí é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas não conheciam Jesus, né? Jesus não havia ainda se revelado. Hoje, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um completo caráter de Deus. E ainda Jesus nos explicou através de parábolas, nos explicou através de sua vida, da sua morte, tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. Você pode falar isso. Só que se eu te disser que Jesus buscava a solitude, que Jesus buscava a contemplação, isso é algo que me deixa assim muito confuso a respeito de mim mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele tem link direto com Deus. Jesus conhecia Deus, Ele viu a Deus, desde o princípio Ele está com Deus. E mesmo assim, Ele buscava esses tempos, para buscar espiritualmente de uma forma engajada, de uma forma, vamos dizer assim, focada, não nos afazeres, mas só na presença de Deus. E eu fico pensando, se Jesus, sendo Deus, necessitava desses momentos, quanto mais eu, mero pecador, mero ser humano, mero pobre de espírito que sou.
quanto mais eu preciso buscar a presença de Deus, preciso buscar esses momentos. No Evangelho de Mateus, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. No Evangelho de Lucas, para mostrar para você como ele buscava, retirava-se para lugares solitários e orava. 5,16, 6,12, Jesus saiu para o monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus. 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. 9,28, aproximando 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou seus discípulos e subiu a um monte para orar. 11,1, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. E isso eu coloquei só em 2 evangelhos. Jesus constantemente se retirava para buscar a presença de Deus. E o quanto nós estamos fazendo isso? O quanto nós temos tido nosso tempo de devocional, nosso tempo de busca, nosso tempo de experimentar coisas novas, nossos tempos de buscar coisas diferentes em Deus. Jesus fazia isso. E de tantos exemplos que nós vimos agora, por que nós ainda temos medo ou receio de contemplar? Eu acredito que às vezes nós temos medo, porque eu não acho a gente tão diferente assim do povo de Israel, que falou para Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Isso é muito profundo. Isso é muito, vamos dizer assim, é muito forte para nós isso. Porque o povo de Israel, eles tinham medo da glória de Deus. Eles viam tanta coisa acontecendo, sabe, demonstrações do poder de Deus, mas mesmo assim eles tinham medo. Sabe por quê? Porque eles se apegavam em respeitar sim, né, a divindade, a Deus, mas eles não queriam assumir nenhum risco. E isso é uma cultura da representação democrática. Na nossa igreja, funciona muitas das vezes essa representação democrática. Sabe como funciona? Nós elegemos o pastor Denis Vicentim para receber a porção de Deus, a porção substancial, a substância, estou dando um exemplo, que é o pastor da nossa igreja, para receber a substância e diluí-la para passar aos membros, para passar a nós. Nós escolhemos o ministério de louvor para adorar a Deus em espírito e em verdade, e então através da adoração nós vamos absorver alguma coisa, nós vamos louvar sim. Nós escolhemos representantes, meus irmãos. É muito bom poder pregar aqui, é muito bom falar do amor de Deus, é muito importante cada um de nós ser um ministro. Só que nós não podemos nos apegar a esses representantes. Nós não podemos fazer igual ao povo de Israel, porque querendo ou não, eles não tinham motivos, tá? Eles não tinham motivos, não é uma justificativa, mas é uma explicação. Dá para explicar alguma coisa, por que eles tinham tanto medo? Porque Deus realmente falava, ó, vocês têm limites. Se acontecer dessa forma, vocês vão morrer. Se acontecer dessa forma, eu vou me virar contra vocês. Então, existia um outro tipo de relacionamento com Deus. Mas agora nós estamos no período da dispensação da graça, amém? Nós estamos no período onde Jesus já fez tudo por nós, onde o véu já se rasgou, onde o Santo dos Santos já está aberto, onde nós temos acesso a todas as riquezas espirituais em Jesus. Por isso nós não precisamos ter medo, nós não precisamos eleger representantes, meus irmãos. Nós podemos pegar direto na fonte a substância não diluída, a porção para você, a porção específica para você, o alimento sólido para você. E você pode buscar isso. Você pode buscar isso, e Deus quer que você busque isso. E por que nós buscamos juntos? Para termos a amizade familiar com Jesus. Somente através dessa busca individual, dessa contemplação, dessa meditação na palavra, dessa vida devocional íntima, nós vamos ter uma amizade familiar com Jesus. Eu dei um exemplo hoje cedo, eu vou repetir esse exemplo. Por exemplo, eu sou amigo do Bruno, eu sou amigo do Turner, sou amigo do Gabriel. Nós três somos amigos. Mas existem aspectos da minha amizade com o Bruno que o Turner desconhece. Existem aspectos da amizade que eu tenho com o Turner que o Bruno desconhece. Existem coisas pessoais que nós passamos que não é compartilhado abertamente em nosso meio.
Porque cada um tem uma história um com o outro, cada um tem uma maneira de se expressar, uma maneira de falar. Então, quando nós buscamos a amizade familiar com Jesus através de terceiros, nós perdemos muita coisa. Nós perdemos algo que Jesus quer falar especificamente para você. Você perde algo que Jesus quer trabalhar na sua vida, algo que Ele quer te dar, uma palavra específica para você. Então por isso nós precisamos desenvolver essa amizade familiar com Jesus, que Tomás de Kempis explicou nos seus escritos. Ele era um monge, ele era uma pessoa que falava muito sobre isso. É uma vida diária de relacionamento. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Aí você pode dizer: mas esse versículo aí, Guilherme, é para os, né, aqueles que não conhecem Jesus, né? Porque quando Jesus bate na porta, né, pede para entrar, automaticamente a gente entende que é o processo de conversão, que é o processo de pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Mas na verdade, essa carta é para uma igreja. É como se Deus estivesse escrevendo, como Jesus estivesse escrevendo isso para nós aqui. Nós que já conhecemos, nós que já sabemos quem é Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes, mesmo nós conhecendo Jesus, Ele está à porta e bate. E nós não abrimos a porta para Ele entrar e cear conosco. Mesmo nós conhecendo Jesus, Ele quer cear conosco, Ele quer ter um momento de intimidade conosco. Ele quer compartilhar algo novo, Ele quer cear, Ele quer ter um momento de desfrute conosco. E nós não abrimos a porta. Isso é um alerta para nós. Para mantermos essa amizade, esse relacionamento com Jesus. Que só é encontrado na mesa, né? O pastor Denis fala muito sobre a mesa, e é algo esplêndido mesmo, é algo muito legal. Porque a mesa é o lugar do relacionamento, é o lugar do olho no olho. Posso dizer que eu não costumo muito até comer na mesa, né? Meus pais sabem que, né? Mas eu estou melhorando, estou começando a dar, né, amor? Estou começando a me esforçar para comer na mesa, né? Porque eu sou da geração que come na frente da televisão. Então, fiz muito isso na minha vida. E hoje eu estou me esforçando um pouco para isso. E eu vejo a diferença. Eu vejo a diferença do olho no olho. Eu vejo a diferença do relacionamento. Eu vejo a diferença. E eu acho que com Jesus é a mesma coisa. Quando você convida Ele para sentar na mesa e olha no olho, e Ele te olha, você se desarma, você mostra quem você é, e Ele, com todo o amor que Ele tem, Ele olha para você. Ele olha para você e fala: filho amado, quanto tempo eu esperei por esse tempo. Quanto tempo eu esperei por esse tempo. O quanto eu tenho buscado você, o quanto eu tenho, sabe, pensado em você. Deus pensa em nós, irmãos. Deus pensa em nós. Deus pensa constantemente em nós. Deus pensa. E o quanto nós temos pensado nele. O quanto nós temos pensado em ter um relacionamento com Ele. Deus quer nos tornar santuários móveis. O fogo divino consome tudo que é impuro quando mantemos acesa a chama do altar. Quando isso acontece, é maravilhoso. Nós nos tornamos santuários. Quando nós buscamos de verdade a presença de Deus, uma chama se acende em nosso coração, e onde nós estamos, nós levamos a presença de Deus. Onde nós estamos, nós levamos o fogo do Espírito Santo. E o mais legal de tudo é que nós trocamos o ter de para o querer que. O querer. Se você quiser rapidamente avaliar a sua vida espiritual, se você quiser de uma maneira muito simples avaliar a sua vida espiritual, é se perguntar: o que eu faço para Deus, aquilo que eu faço para Jesus, aquilo que eu me disponho a fazer. Eu fico pensando: eu tenho que fazer isso. Nossa, mas eu tenho que ir na igreja. Nossa, mas eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho. Agora, quando você pensa nisso e vem na sua mente: eu quero adorar a Deus hoje. Eu quero ir na igreja hoje. Eu quero fazer a diferença hoje. Eu quero orar, eu quero buscar. Aí nós estamos caminhando bem. Porque nós estamos desejando, nós estamos querendo as coisas de Deus.
o ter de, ele é muito superficial, ele é muito obrigatório. Jesus não obriga ninguém a nada, meus irmãos. Ele não quer nos obrigar a nada. Você como pai, nós estamos no dia dos pais, né? Você como pai, você gosta de obrigar o seu filho a fazer alguma coisa? Você já gostou de obrigar o seu filho a fazer alguma coisa? É gostoso chegar no filho e obrigar ele a sair da frente da televisão? É terrível, né? Eu penso que deve ser terrível você obrigar, chegar, não, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Ninguém gosta de fazer isso. Agora quando seu filho chega e fala, pai, hoje eu quero te ajudar. Pai, eu quero a cada dia melhorar. Pai, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo pelo Senhor, eu sei que isso é bom para mim. É o mesmo relacionamento nosso com Deus, é a mesma coisa. Ele quer que nós queiramos fazer as coisas para Ele. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, esse querer, ele nos leva a querer as coisas de Deus, não as coisas do mundo, não as coisas da carne. Porque antigamente, os exemplos eram comida e bebida, porque o pessoal buscava isso, né? Eles não tinham tantos luxos, né? Igual a gente tem. Não tinha tanto consumismo, né? Igual a gente inventa cada dia uma coisa para a gente comprar e vender. É o nosso capitalismo, é o nosso comércio. Mas nós podemos contextualizar. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é um carro novo, não é posses, não é poder, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são os verdadeiros aspectos de Deus que nós buscamos na contemplação, na vida devocional. E nós corremos o risco de nos tornarmos alienados da realidade. Isso às vezes é um assunto polêmico, né? É polêmico por quê? Porque às vezes a gente está falando muito sobre contemplação, né? Sobre buscar a Deus, sobre ter uma vida espiritual mais avançada, mais elevada, né? E às vezes nós podemos pensar, nossa, mas aí eu corro o risco de sair do físico, né? Eu corro o risco de esquecer tudo que está acontecendo aqui e só viver lá no Santo dos Santos, só viver contemplando. Existe esse risco? Uma frase de William Penn diz que a verdadeira santidade não tira os homens do mundo, mas capacita-os a viver melhor nele e incita os empreendimentos que ajudam a restaurá-lo. Você quer saber se você precisa se preocupar? Observe as suas atitudes na sua vida diária. Se a sua vida de contemplação, de devoção, se ela está indo bem, se você tem gastado tempo, se você tem buscado a Deus no secreto, se você tem orado, buscado, gastado tempo com isso está fazendo que o seu meio se transforme, que você queira restaurar o lugar onde você está, você não precisa se preocupar nem um pouco em se tornar uma pessoa alienada, se tornar uma pessoa crentão, se tornar uma pessoa muito espiritual, porque eu percebo que isso é uma das grandes dificuldades das pessoas que acabam de entrar numa igreja evangélica. Às vezes elas são rotuladas depois de alienados, de pessoas que agora só vivem no âmbito espiritual, de que agora tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo é ouvir a voz de Deus. Parece que perdeu um pouco da sua capacidade de raciocinar, parece que perdeu o seu poder de decisão. As pessoas vão falar isso. Só que quando nós buscamos a Deus e nós vivemos melhor no mundo, e nós buscamos restaurar o mundo, meu Deus, isso é maravilhoso. Nós não temos que ter medo disso. Nós não temos que ter medo disso. Nós temos que buscar mais ainda, ir contra tudo e todos, porque nós sabemos que essa é a verdade de Jesus para nós. E um exemplo muito bom é a passagem do Monte da Transfiguração. É um exemplo muito bom para falar um pouco de como deve ser a nossa transição entre a contemplação, a busca espiritual, o digerir dessa palavra, dessa experiência, e como nós colocamos isso no nosso dia a dia. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem, porque dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam ele.
Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Porque isso ilustra muito bem isso que eu estou querendo transmitir através da mensagem. Porque eles viram a glória de Deus. Eles tiveram um momento de ápice espiritual. Sabe aquele momento quando a primeira vez que você vem no culto, que você sente o Espírito Santo, que você sente uma coisa diferente? É mais ou menos isso que eles sentiram, só que eles viram, vislumbraram a glória de Deus. E Pedro, ele foi infeliz naquilo que ele falou, porque ele falou que era bom estar ali e que ele queria fazer uma tenda lá, ou seja, ele queria ficar lá. Ele queria ficar no alto plano espiritual, ele queria habitar lá, porque ele viu a glória, viu a presença e falou: eu não quero mais viver nesse mundo não, eu quero ficar aqui, aqui é meu lugar. Só que ele não sabia o que estava dizendo. E então Deus demonstra qual era a significância desse momento, porque ele diz: este é meu filho, o escolhido, ouçam ele. Essa experiência sobrenatural que eles tiveram é para que eles fossem instruídos a respeito de quem é Jesus. É para que eles tivessem a plena convicção de que ele era filho de Deus e que tudo que ele falasse deveria ser ouvido. Ou seja, essa experiência sobrenatural foi ensino de Deus. É isso que tem que ser para nós. Quando nós buscamos essas experiências, é para aprender mais a respeito de Jesus. É para ouvir a voz dele. Não para habitarmos nesse plano espiritual. Porque um dia nós habitaremos, mas por enquanto não. Então nós absorvemos para termos ensino, termos revelação de quem é Jesus. Inclusive isso se tornou algo pessoal, porque eles guardaram isso somente para si. Ou seja, eles contemplaram a glória, tiveram uma contemplação maravilhosa. Deus instruiu eles a respeito de quem era Jesus, assim como Ele está fazendo com você nessa noite. Está te instruindo a respeito de quem é Ele, de o que Ele quer para você, para que você ouça a voz dEle. E isso se tornou algo pessoal para eles, como também deve se tornar para você. Tem que se tornar algo pessoal para você. Eles guardaram somente para eles. Só que quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio para com eles. Por quê? Porque daí era hora de trabalhar. Porque daí era hora de curar enfermo, de ministrar a cura, de falar de Jesus, de viver Jesus, e deles refletirem tudo isso que eles viram lá no monte. Essa é a dinâmica da contemplação. Essa é a dinâmica da meditação, da busca espiritual. Nós temos que passar por esses estágios, para que gere fruto, para que seja algo relevante, para que não seja um fim em si mesmo, mas para que seja algo diferente. E já no final, eu gostaria de chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Estamos encerrando já, porque nós falamos muito a respeito, né? Pode deixar, eu vou passando, tá? Nós falamos muito a respeito disso, né? E talvez você fique se perguntando: e como que eu faço isso? Meditação nas Escrituras. Ao contrário do estudo das Escrituras, a meditação procura internalizar a passagem e torná-la pessoal. Qual que é a diferença do estudo e da meditação? Quando você estuda a palavra, provavelmente você vai fazer uma análise daquele texto. Você vai fazer uma análise. Você vai fazer, na teologia a gente fala exegese, quando a gente vai entender o significado da palavra, o contexto. O pastor Denis faz isso com muita maestria para nos ensinar. Ele pega todos os textos e traz um momento educativo para a igreja, para que a igreja compreenda a palavra. Mas na sua vida devocional, se você não for constantemente utilizar os artifícios teológicos para estudar um texto, você vai ficar muito tempo na meditação da palavra. O que é a meditação da palavra? Assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas as aceita como são ditas, aceite as palavras da Escritura e as guarde no coração, como fez Maria. É só isso. Isso é meditação. O que Maria fez aos pés de Jesus? Ela estava absorvendo. Jesus falava e ela absorvia, internalizava aquilo. Imagine ela aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Marta toda preocupada, fazendo diversas coisas, e Maria recebendo. E como você medita nas Escrituras? Vamos pensar, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
quando você vai estudar, provavelmente você vai entender qual contexto foi dito, para quem foi dito, o que aconteceu. Mas quando você medita, sabe o que acontece com você? Obrigado, Senhor, por esse alívio, Pai. Obrigado, porque essa palavra falou comigo. Eu estava oprimido, eu estava cansado, mas eu já pude sentir esse alívio. Quando você vê um versículo sobre alegria e você medita nele, você já fica alegre. Você sente que aquilo é verdade. Você começa a ficar feliz, às vezes sem motivo. Porque aquilo que Deus está falando para você, fique firme, fique alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Você medita nessa palavra, você fica alegre, porque Ele está te falando para ficar alegre. Porque aquele que é fiel está falando para você ficar alegre. Isso é meditar na Escritura. É internalizar aquilo, tomar aquilo como verdade, como palavras de amor e simplesmente viver. E o quanto nós temos feito isso com a palavra de Deus, essa absorção prática daquilo que Jesus está dizendo. A meditação através do silêncio é um momento de aquietar-nos, entrar no silêncio recreador e permitir que Ele leve nossas preocupações e fardos, e exista um momento de comunhão e quietude. Existe um exercício espiritual, meus irmãos, que é de um povo mais antigo, um povo assim, uma comunidade mais antiga, que são os Quakers, né? Que são os antigos puritanos dos Estados Unidos. Eles foram precursores do movimento protestante. Eles eram, a gente fala que eles eram os pais, né, do protestantismo, da reforma, né? Eles eram pessoas muito espirituais. E esse exercício não é, vamos dizer assim, não é uma doutrina, você não precisa fazer, mas eu quero mostrar para você como eles faziam, para você entender um pouco a respeito dessa disciplina do silêncio, da solitude, de buscar a Deus no silêncio. Eles faziam assim, palmas para baixo. E o que é essa palmas para baixo? Antes de começar esse momento de meditação, eles diziam: Senhor, eu entrego minha ansiedade, eu entrego para você aquela briga que eu tive semana passada, eu jogo fora toda a minha raiva, todo o meu ódio, tudo aquilo que está me consumindo, eu jogo, eu me desfaço. E eles falavam palmas para baixo, no momento de só eles e Deus. E depois eles faziam, viravam as palmas e diziam: agora, Senhor, eu preciso do Senhor paciência, eu preciso que o Senhor derrame o perdão para perdoar o irmão que eu acabei de me livrar, que eu acabei de me livrar do ódio que eu tive por ele. Eu preciso disso, preciso daquilo, eu quero ver a sua face. E eles falavam palmas para cima, mãos para cima, um sinal de receber a bênção. E depois que eles faziam isso, eles ficavam em silêncio absoluto. Eles não falavam mais nada, porque eles definiam muito bem um momento de convergência, onde eles falavam e onde eles de coração acreditavam que Deus ia falar com eles. E eles ficavam em silêncio e só contemplavam, só buscavam a glória de Deus, só recebiam da presença do Espírito. E essas pessoas participaram de grandes reformas, participaram de grandes avivamentos, porque eles buscavam a presença de Deus, porque eles buscavam a presença de Deus. A meditação na criação: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Ou seja, o vídeo que nós vimos há pouco, onde mostra a imensidão da glória de Deus. O Senhor se revela através da natureza, através da criação. Quando você para contemplar a natureza, você já parou para olhar para o seu corpo, como ele trabalha? Você já parou para pensar na complexidade que Deus colocou na criação? Você já parou para pensar que tudo é um organismo vivo, que tudo é mecânico, que tudo é inteligente, que tudo diz respeito a um Deus inteligente e que nos ama para nos presentear com tudo que Ele criou? Tudo diz respeito a Ele. E nós podemos contemplar e nós temos acesso a isso, mas nós não contemplamos. Nós não encontramos prazer nisso muitas das vezes. Eu estava falando hoje de manhã com o irmão da igreja, que ele falou que um dos momentos mais importantes para ele é quando ele sai para caminhar. É quando ele sai sem rumo para caminhar. Porque ele vai lá, contempla a natureza, tem um tempo de retiro dele. E ali é o momento onde Deus mais fala com ele.
No meu caso, existe algo curioso que acontece comigo, porque nos meus dias mais difíceis, nos meus dias mais atribulados, olhando para a minha história, olhando dias críticos, assim, olhando dias que eu estava mal, olhando dias que eu estava depressivo, que eu estava, sabe, angustiado. Eu não sei porquê, mas chove todo dia, chove sempre nesses dias, chove, e chove forte. Eu não sei por que acontece isso, mas Deus sabe que eu sinto a presença dele na chuva. Deus sabe que desde criança eu gosto muito de chuva. Eu gosto de dormir com chuva, eu gosto de ficar perto da chuva, eu ficava me molhando, eu ficava fazendo essas coisas. E Deus é tão bom comigo, que sempre quando eu estou mal, parece que chove, e eu fico feliz. É uma recordação. Sabe o arco-íris, né, que Deus colocou para a gente lembrar? A chuva é o meu arco-íris. Eu lembro da presença de Deus na minha vida, e eu tenho confiança que Ele sempre vai fazer o melhor por mim, pela minha família, pela igreja. Então, meus irmãos, isso é explorável para todos nós. Deus faz isso para todos nós. É isso que eu quero dizer aqui. Nós não somos mega espirituais, ninguém é mega espiritual. Todos nós temos acesso, é só buscar a substância direto. E por último, o último tipo de meditação é a respeito sobre as profecias e sinais dos tempos, para nos dar o alerta, sabe? Porque nós temos que meditar nisso. Eu até ia tirar isso da mensagem, que eu achei muito diferente das outras, né? Mas isso é importante, porque nós temos pouco meditado que nós temos chegado no final dos tempos. Nós temos pouco pensado que todas as profecias, como diz ali nos versículos, né? Que nos últimos dias haverá egoísmo, arrogância, blasfêmia, desobediência, tudo isso que nós temos visto no nosso contexto, nós não paramos para meditar que é o fim dos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias. Isso nos traria talvez um senso de urgência de sermos mais espirituais ainda. Eu acho que essa meditação nos leva a fazer todas as outras anteriores, que nós vamos estar descobrindo que o Senhor está com o campo cheio, que a seara é chegada, que as escrituras estão se cumprindo, e o Senhor quer encontrar na terra pessoas cheias do seu Espírito. O Senhor quer encontrar na terra pessoas repletas da natureza de Deus. O Senhor quer encontrar na terra pessoas que se preocupam com a glória dEle, em glorificar a Deus através de suas vidas. Tudo isso, meus irmãos, é uma porta entreaberta. Pode apagar as luzes, por favor, Anny? Tudo isso é uma porta entreaberta. É uma porta que pode ser acessada por todos nós. A porta da contemplação, a porta da meditação, da oração, da busca, do secreto, da devocional, para experimentarmos mais de Deus. E por isso eu quero te convidar a ficar de pé agora, junto comigo. Vamos colocar de pé. Nós vamos cantar mais uma vez a música Lindo És. E quando nós chegarmos no refrão, quando nós formos dizer: me leva à sala do trono, me mostra a tua beleza, eu quero ver a sua face, eu te convido a abrir o seu coração. Se assim você desejar, como eu acabei de dizer, Deus ele não gosta de obrigar seus filhos a nada, tá? Deus não obriga ninguém a nada. O ministro não tem que obrigar ninguém a nada. Ninguém tem que obrigar ninguém a nada. Então por isso, faça de acordo com a sua vontade, com o seu querer. No momento do refrão, vamos cantar com força: me leva à sala do trono, para que toda essa igreja e toda essa cidade desfrute das maravilhas e das riquezas de Jesus Cristo. Para que essa igreja e essa cidade desfrute de um relacionamento, para que haja cura, milagres, prodígios, sinais de Jesus nessa cidade. Onde existe um povo devoto, onde existe um povo santo, ali a glória de Deus é derramada, ali a obra de Deus é vista. As coisas são transformadas, o comércio é transformado, a política é transformada, as famílias são transformadas, e a glória de Deus é vista através do povo, através da obra de Cristo, num povo que busca, num povo que se retira.
Por isso nós vamos declarar que Ele é lindo. Yeah, yeah. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias ao Senhor. A glória do Senhor está aqui, a glória do Senhor está aqui. A presença do Senhor é viva neste lugar. Não perca esse momento. Vamos entronizar a Ele. Lindo, 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 lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Jesus nos leva, Senhor, me leva à sala do beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. 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 Me leva a sala. Mostra, Senhor, mostra seu povo, Senhor. Mostra sua beleza. Espalhe sua beleza sobre essa igreja. Espalhe sua beleza sobre essa cidade. Me leva à sala. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Vamos declarar: só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ah, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Senhor Jesus, Pai, a tua igreja quer te ver, Senhor. A tua igreja quer desfrutar de um relacionamento contigo, Jesus. Escute os louvores dos meus irmãos, Pai. Escute, Pai, o que tua igreja tem te clamado, Senhor. Que só quer ver a sua face, que quer entrar no Santo dos Santos, Pai. O sacrifício não foi em vão. O sacrifício não foi em vão. O sangue derramado não foi em vão. Ah, Jesus, porque a tua igreja se levanta querendo te ver, querendo te buscar, querendo desfrutar de um relacionamento e não das coisas que o Senhor tem para dar, querendo desfrutar, Senhor, da sua presença, Pai, e não dos presentes que o Senhor pode dar. A tua igreja tem se levantado com sede, com fome, com sede, com fome, Senhor. E, Senhor, eu venho te pedir, Pai, sacia-nos, Pai, sacia-nos, Pai. Não somente agora, Pai. Isso não pode ficar só aqui, Pai. Isso não pode ficar só no templo. Isso não pode ficar só na adoração, Pai. Mas isso tem que ir para as casas, Jesus. Faça isso, Pai. Faça isso com todo o seu poder, com toda a sua força, com toda a sua vontade.
Leva, Senhor, essa intimidade para as casas, que haja busca entre famílias, que haja momentos devocionais, que haja contemplação, meditação na sua palavra, que esse povo que se chama pelo seu nome, realmente seja chamado pelo seu nome. Aviva-nos, Pai. Aviva-nos, Pai, não pela altura da nossa voz, pela nossa técnica, ou por qualquer coisa, Pai, aparente, mas aviva-nos, Pai, pelo nosso interior, de dentro para fora, das riquezas, mistérios e porções que o Senhor prepara para cada um de nós, individualmente. Amizade, relacionamento, amor individual, para que quando nós nos reunimos, todos tenham alegria constante e vida contigo, para que a sua obra seja feita e para que o seu Espírito flua, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor. E nós te aplaudimos, Pai. Nós te aplaudimos. Nós te aplaudimos porque o Senhor é o nosso Deus, porque Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o poder. Em nome de Jesus, dê um abraço aí no seu irmão, dê um abraço nele aí, cumprimente ele, vá na graça, na glória de Deus, desfrute desse relacionamento. Deus te abençoe. Oh, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. A sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Yeah.